É um absurdo que a gente ainda esteja comprando esse discurso. Como achar que há uma relação entre a droga e entre o crime? Meu Deus, outro dia o Ministério da Saúde publicou. Sabe qual é a maior relação que existe entre uma droga e o crime? A bebida alcoólica, que é legalizada. E que não é só legalizada, não. Tem propaganda na televisão dela. Inclusive patrocina a Copa do Mundo. Eu não conheço nenhum maconheiro assassino. Quando me apresentarem um maconheiro assassino, eu vou mudar minha opinião. Não conheço. Não conheço. Não conheço. Então, nesse debate que o vereador Guilherme trouxe aqui, é muito importante. Pena que não participaram todos. Há uma diferença entre o consumo e a dependência química. Entre o consumo para lazer e a dependência química. A dependência química é um problema de saúde pública e tem que ser tratado dessa forma. Vamos lembrar um pouquinho da história. Quando é que Al Capone surge nos Estados Unidos? Quando ele surge nos Estados Unidos? Quando houve a lei seca, a proibição da venda de bebida alcoólica. Foi que a máfia, que o gangsterismo surgiu. Se nós legalizarmos as drogas e elas forem regulamentadas, vai acabar com o tráfico. Vai acabar exatamente com essa situação que a gente vive hoje. Porque isso pode ser e deve ser controlado pelo governo. E deve ser e não deve ser aceito em nenhuma hipótese, que nenhuma droga, nenhuma, inclusive a bebida alcoólica, seja objeto de propaganda, como ela é hoje. Então nós precisamos sair do discurso fácil, nós precisamos remar contra a maré conservadora. Nós estamos vivendo uma maré conservadora regressiva na nossa sociedade. Marco Feliciano é apenas o sinal mais evidente disso. Está sendo votado no Congresso Nacional por patrocínio do governo Dilma um projeto de lei prevendo a internação involuntária. E nós não estamos falando daquela que o Paulo Jorge corajosamente falou aqui, que eu conheço a família dele toda, porque fui cunhado do Paulo, de que a própria família vem, num ato de amor e de cuidado, cuida. Nós estamos falando do processo que acontece de higienização social, onde a polícia e a justiça, tá certo, querem limpar as ruas das cidades da Copa do Mundo, para que os turistas não vejam a nossa pobreza, como aconteceu também na África do Sul. Essa regressão, ela está no ataque que houve ao Código Florestal. Essa regressão está na tentativa de acabar com as demarcações das terras indígenas e quilombolas, na criminalização das mulheres. É isso que nós estamos vivendo. E nós temos que ter coragem de remar contra o senso comum. Nós temos que ter coragem de remar contra essa onda conservadora. Nós não podemos aqui cair nessa esparrela. Não podemos. Então temos o quê? Informações. Eu fiquei impressionado, vou concluir, Guilherme. A minha amiga Socorro França, que foi procuradora-geral da Justiça, dizendo ao final de um debate sobre a questão das drogas, dizer assim, se eu tivesse assistido esse debate antes, eu não tinha entrado com ação para impedir a marcha da maconha. Porque ela viu isso, tá certo? Ela teve informações que ela não tinha. Então nós precisamos disseminar essas informações, de dizer que não existe impunidade, de dizer que, na verdade, o que existe é um processo em que os jovens estão sendo mortos, assassinados todos os dias. E a nossa solidariedade tem que ser a eles. E ser solidário a eles também não impede de ser solidário aos vítimas de violência. Eu vou concluir, porque algumas pessoas dizem, e se fosse na sua família? Meu irmão Alexandre, de quem o meu filho Alexandre herdou o nome, foi assassinado em Recife, Olinda, com 24 anos de idade, num carnaval de lá, em 1989. Nem isso me fez defender a pena de morte, nem isso. E é porque na época eu era deputado estadual, e alguns deputados estaduais diziam para mim, Alfredo, se tu descobrir, a gente arruma um jeito de mandar matar quem matou teu irmão. Então não é isso, pessoal. A gente tem que caminhar no sentido de uma sociedade civilizatória, está entendendo? De um outro processo que está aí. Essa coisa está sendo usada
usada exatamente para criar uma sociedade do medo, da repressão, da violência e da exclusão social. Vou concluir dizendo o seguinte: todos sabemos que é inconstitucional a redução da maioridade penal. Mas por que então esse alvoroço todo? Para legitimar a verdadeira pena de morte que já existe hoje em dia. Não é para mudar a lei, não. É para legitimar o que já acontece. Veja o que aconteceu no Rio de Janeiro, quando os caras do helicóptero da polícia saíram matando. Qual era o problema que a polícia falou? Aí tinha um que não era bandido. Ou seja, os outros podiam ser assassinados. Porque a pena de morte existe em alguns países do mundo. Existe, como nos Estados Unidos. Mas ela tem um processo. O sujeito tem direito a se defender. No Brasil, não. A pena de morte está institucionalizada e ela é sumária. Tanto é que as pessoas dizem assim, morreu sem dever. Pagou sem dever. Ou seja, se devia, podia ser assassinado. Então vamos ter clareza disso. Esse alvoroço, todo esse burburinho que está se fazendo é para legitimar o extermínio da juventude. Não tem outra palavra. Por isso que nós temos que reagir a isso, vereador Guilherme. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador João Alfredo.